miséria socioeconômica que entulha as avenidas do mundo mistura-se a de natureza moral, que atulha os edifícios e residências de luxo com os guetos da promiscuidade libertina. O que podes fazer parece-te quase sem sentido ou significação. Tão grande e volumoso é o problema. Apesar disso, não te excuses de auxiliar. Se não consegues ir à causa do problema, minimiza-lhe os efeitos. Desde que não podes erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui com a tua cota de amor, por mínima que seja. Sempre podes dividir do que possuis com aquele que nada tem. Quando repartes com amor, multiplicas a esperança, favorecendo a alegria. Menos tem aquele que se nega a doar algo. Afirma-se que esse gesto de amor gera o paternalismo, promove o vício. Não tem razão os que assim informam. Muitos males e alguns crimes são abortados quando uma atitude de amor interrompe o passo do infeliz que padece de fome, desespero e dor. Somente quem aprende a abrir a mão descerra o bolso, terminando por oferecer o coração. Faze o que te esteja ao alcance e a vida fará o resto. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto d'água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão número 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas.
somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. No dia 18 de abril de 1857, pela manhã, um caminhão a chavaux, espécie de carroça puxada por animais, se deteve na rua Montpensier, em frente à Galeria d'Orléans, no Palais Royal, em Paris. O ajudante de cocheiro, trajando o uniforme cinzento, amarrotado e sujo, saltou da boleia e dirigiu-se à livraria Danty, situada na entrada do peristilo, para fazer a sua entrega. Sem saber, em suas mãos estava um novo código de conduta humana, capaz de responder a antigas questões filosóficas, bem como abrir espaço para a renovação do planeta Terra. Para falarmos sobre essa história fascinante, em nosso encontro em busca do sagrado, abordaremos o tema O Espiritismo. Quando travou o contato com o fenômeno das mesas girantes por intermédio do senhor Fortier, Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor de crianças formado em Verdun pelo mestre Pestalozzi, acreditou estar diante de mais uma superstição daquelas que fazem os bois dormirem em pé. Todavia, estava ali travado o encontro futuro desse homem com seu destino, e os de muitos que puderam depois ter ciência do que ali se iniciava. Tratava-se de uma nova moda nos corredores festivos da América do Norte e da Europa, onde pessoas se divertiam vendo mesas girarem, ao comando de entidades supostamente vindas do além. Ali havia espaço para todo tipo de intenção, desde o simples divertimento, a curiosidade mais séria, passando por futilidades e pelos misticismos variados dali derivados. Todavia, no mês de maio do ano de 1855, sendo convidado para assistir em uma terça-feira às 20 horas, uma das reuniões que ocorriam na casa da senhora de Plena-Maison, na rua Grange Batelier, número 18, aceitou prontamente. Ali foi dada largada no que ficou conhecido posteriormente como a Revelação Espírita. Os passos seguintes foram dados em outras residências. Na casa da família Baudin, as filhas Caroline e Pelage ocupavam o papel de médiuns escreventes, usando a ardose e a cesta de bico Tupia ou Corbeil para o registro das mensagens, e nas reuniões semanais que ali se realizavam, ele pôde travar as conversas mais edificantes que permitiram a estruturação daquilo que seria mais tarde objeto do seu primeiro livro. Munido do sentido prático das ciências, Rivail aplicou, segundo ele, a essa nova ciência como fizera até então o método da experiência. Jamais formulava teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências e dos efeitos, procurava remontar as causas, pela dedução e encadeamento lógico dos fatos, não admitindo uma explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Afinal, assim procedera em trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Um dos primeiros resultados de suas observações foi que os espíritos, não sendo outros senão as almas dos homens, não tinham a soberana sabedoria nem a soberana ciência, que o seu saber estava limitado ao grau do seu adiantamento e que sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. O simples fato da comunicação com os espíritos provava a existência do mundo invisível, o instigando a proceder qual se fora conhecer um novo país, arguindo acerca do local aos seus moradores. Agir, revelou o codificador, conforme o texto exarado no livro Obras Póstumas, com os espíritos, como teria feito com os homens. Foram para mim, desde o menor ao maior, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Começou uma investigação por dúvidas particulares, porém,
Com o adensamento dessas explicações, viu-se diante de um códex bem estruturado, o qual se constituiria na Terra orientação de inestimável valor. No ano de 1856, continuou as suas investigações, visitando concomitantemente a residência do Sr. Rustam na rua Tiquetone, onde travou contato com a médium Ruth Jafé, a qual seria doravante, conforme sugestão dos espíritos, a médium preferencial dos trabalhos realizados pelo eminente professor, embora ainda contasse com a participação de médiuns de várias localidades, aplicando às respostas obtidas o método da universalidade tão valioso para a validação daquelas informações. O dia 18 de abril de 1857 passou a ser o marco do lançamento de O Livro dos Espíritos, obra-mãe que estrutura o raciocínio dos espíritos acerca da origem, do destino e das relações dos espíritos com os encarnados, bem como dos complexos mecanismos do ser e dos seus destinos, do sentido da vida, da justiça divina e das inexoráveis provas da sua existência, das leis que regem o cosmos e as nossas existências, tudo em um formato dialógico, onde as entidades venerandas, sob a coordenação do espírito intitulado A Verdade, respondiam às questões habilmente formuladas, esclarecendo pontos de uma ciência experimental e uma filosofia de base moral, ensaiando a terceira revelação e o cumprimento da chegada do Consolador prometido, qual assim fora predito pelo evangelista João em seu capítulo 14, verso 15. No fim daquele dia 18, conforme nos diz Canuto Abreu, em seu belíssimo O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, Rivail, agora assumindo seu nome druida de Allan Kardec, pousando a pena em um livro intitulado Memórias, escreveu: hoje, finalmente 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante de minha vida, pelo enorme benefício que certamente espalhará. Continuando em seguida em um preito de gratidão ao amigo Zefir, espírito que lhe houvera dado os primeiros passos na construção desta doutrina que agora cabia em suas mãos, escreveu: mais de 100 exemplares de O Livro dos Espíritos já se foram nesse primeiro dia doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração do homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá por certo gloriosas ressurreições. 1.200 sementes de A Verdade lançadas no terreno da opinião. Se só uma frondejar, nosso esforço não foi em vão. 169 anos depois, nos albores do século XXI, vemos a doutrina espírita casta e pura, mantendo seus firmes propósitos de fortalecer os pilotis da vida, através da mensagem de fé e esperança em um futuro glorioso da humanidade. É o desenvolvimento de cada consciência que parte da ignorância à luz, passando pela fieira das reencarnações, construindo pontes, caindo e se levantando sob os auspícios da bondade augusta do Pai Celestial, que oportuniza a todos chances novas de refazimento, permitindo que se revelem em ato tanto quanto existem em potência, clareando o obscuro, desnutrindo a ignorância pela prevalência da verdade. É a razão firme e decidida que esclarece, não dogmatiza, liberta, portanto, cada um dos que tomam contato com esta boa nova, que faz revelar nos corações antes voltados ao chão puro da terra a vontade de aspirar ao mais alto, às culminâncias espirituais que aguardam a todos. A terra estertora em devaneios que reverberam o passado delituoso das almas perdidas na ilusão do impermanente. Mas, de pouco em pouco, aqui e acolá, mentes renovadas estão se pondo ao trabalho firme de desenvolvimento deste manancial de luz, entregue aos habitantes da terra pelo Espírito da Verdade,
que liberta e encaminha ao grandioso reino celestial. É o Cristo que volta na acepção da palavra, renascido nos corações dos homens, agora cientes de que não estão a sós, mas que o Pai que os ama os aguarda, quais filhos pródigos que tornam a casa do Pai, no final do périplo, limpos e puros, cientes de que foram revelados pelo amor, plenos de si mesmos e ao mesmo tempo em um com todos os demais. Notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. O Espiritismo precisa, nos centros doutrinários, de amigos do bem e da verdade, que saibam exemplificar a compreensão e a boa vontade para o soerguimento de todos, através da elevação de si próprios. Na ciência, de investigadores e estudiosos que unam o raciocínio e o sentimento, elevando o coração ao nível da inteligência. Na política, de legisladores e administradores dignos, que não menosprezem o sacrifício pessoal, habilitados a criar mais altos padrões de caráter para a mente do povo. Na imprensa, de jornalistas humanos, construtores do bem e adversários do escândalo, livres da influência financeira a serviço do bem geral. No magistério, de professores devotados, que possam plasmar a alma da infância e da juventude nas linhas eternas do ideal superior. Nos lares, de pais e mães consagrados à missão que esposaram, de filhos e irmãos que se auxiliem reciprocamente no testemunho leal da comunhão fraterna. Nas organizações de trabalho, de cooperadores que se honrem no cumprimento do dever, dedicados ao progresso e ao aperfeiçoamento para a justa exaltação da dignidade do serviço. No campo, de colaboradores da natureza, de amigos sinceros do solo,
das plantas e dos animais, que semeando e ajudando alegremente se façam intérpretes dos propósitos divinos. Na arte, de tradutores fiéis da bondade e da beleza, que auxiliem o pensamento a escalar os mais altos cimos da vida. Na mediunidade, na pregação, na propaganda, de corações corajosos e confiantes, conscientes de suas responsabilidades e fiéis aos seus compromissos com o infinito bem, que se expressem com os atos acima das palavras, plenamente integrados na execução das boas obras, a fim de que o reino do Senhor se estabeleça em definitivo na terra, assegurando a felicidade dos homens para sempre. A influência do Espiritismo em verdade, a afeição de movimento libertador das consciências, será precioso fator de evolução em toda parte. Na ciência, criará novos horizontes à glória do Espírito. A filosofia traçará princípios superiores ao avanço inelutável do progresso. Na religião, estabelecerá supremos valores interpretativos, liberando a fé viva das sombras que a encarceram na estagnação e na ignorância. Na justiça, descortinará novos rumos aos direitos humanos. No trabalho, proporcionará justa configuração ao dever. Nas artes, acenderá a inspiração da inteligência para os mais arrojados voos ao país da beleza. Na cultura, desabotoará novas fontes de luz para a civilização fatigada e decadente. Na política, plasmará nova conceituação para a responsabilidade nos patrimônios públicos. Na legislação, instituirá o respeito substancial ao bem comum. E em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando, com a verdade a nortear-lhe a marcha redentora. Entretanto, somente no coração é que o Espiritismo pode realmente transformar a vida. Não basta erguer-se o homem às novas experiências de natureza exterior, sem bases no sentimento. Civilizações múltiplas hão surgido no mundo, alcançando o apogeu e descendo de novo aos sepulcros de pó e cinza. É que lhes faltaram as fibras mais íntimas, essa fonte de água viva que só o amor puro consegue assegurar. Conduzamos o coração às bênçãos da doutrina salvadora que abraçamos com Cristo e, desse modo, a ressurreição da terra, começando por dentro de nós, constituir-nos-á, no abençoado amanhã, o paraíso conquistado para a nossa alegria perpétua, em perpétuo esplendor. Vultosa assembleia se formava nas altas cortes celestiais, ocasião em que se apresentariam três grandes virtudes, que por muitos séculos fizeram périplo pela terra atuando nos corações dos homens. Entidade de grande expressão se posicionou no púlpito à presença de vasta corte espiritual, vinda de todos os recantos daquele plano, anunciando a chegada das homenageadas. Eram elas a fé, a esperança e a caridade. Sob os apupos dos aplausos inflamados, as três virtudes se colocaram no centro de um palco iluminado, sob os holofotes que denotavam o brilho e grandeza das suas expressões. A fé, denotando confiança, olhava a plateia com olhos curiosos, sem deter-se em ponto algum. A esperança, como de costume, olhava o relógio instalado na parede superior das instalações, resvalando quando em vez a visão a abóboda vitrificada que fazia espécie de telhado à assembleia, enquanto a caridade, com as mãos em conchas, estendia os braços à plebe curiosa.
Vindos de todas as partes, espíritos estavam ali para ouvir a experiência daquelas virtudes escolhidas por Deus para infundir nas almas do planeta formas mais aprimoradas de voltarem-se a Deus. Após o anúncio da presença e a leitura do histórico breve de cada uma das convidadas, o mestre de cerimônias cedeu palavra à fé, que rapidamente ocupou o posto dedicado aos falantes daquela noite. Após as saudações costumeiras, iniciou o relato das suas impressões. Ao ser escolhida dentre todas uma das 3 virtudes teologais, tornei-me detentora de responsabilidade de alto coturno, recolhendo-me à introspecção em busca de respostas a prováveis dúvidas que pudessem assaltar-me a mente, minando a confiança do trabalho designado. Afinal, o meu papel seria o de infundir nos corações a certeza de que é possível acreditar, de que a força é instrumento propulsor das ações e que Deus é realmente alcançável, impedindo desistência ante os embates esperados. Tornei-me cheia de vontades e assim parti para a terra na certeza de que volveria, sorrindo após vitorioso curso. Sabia que não seria missão fácil, posto que, embora saiba que é possível inflamar o querer seguro dos que anelam o encontro com o Pai Celestial, a mente, ainda embrutecida, vê-se tragada por distratores que podem pôr a perder o valoroso trabalho ao qual me incumbia em missão venerável. Como previsto, no caminho encontrei corações ávidos de mim, e assim pus-me a espalhar confiança e força naqueles que aceitaram o meu alvissareiro convite, e pude constatar que era possível, através de mim, tornar as almas viventes quais operosos trabalhadores, laborando no aformoseamento do planeta, o qual passaria, se tudo assim continuasse, a ser morada de amorosas almas em nome do bem. Porém, acolá, haviam outros homens que, observando a concretude do mundo, tornaram-se refratários às minhas propostas, rechaçando-as de público com a ênfase juvenil das ideias superficiais. Os que me aceitaram perderam-se e logo me conduziram aos cadafalsos prontos à imolação dos seres vivos e tribuna para a vociferação de falsas verdades. Fui execrada, vilipendiada, chamada de mística muitas vezes, quando não vulgar. Tornei-me proscrita nos centros do saber, nas rodas dos doutos e sábios. Eu era conversa proibida, e assim tornei-me cativa a pequenos cômodos de homens e mulheres simples que choravam por mim, vendo-me arrastada em praça pública por trânsfugas da moral. Envergonhada, aceitei a minha condição, afinal, sou a fé, e ainda acredito que um dia possa voltar à terra na carruagem dos vencedores. Após comovido discurso, em lágrimas, tornou a fé a seu lugar, dando espaço para a esperança assumir o púlpito. A amiga, ainda extasiada com as palavras da fé, deu início ao seu testemunho. Fiz-me companheira da fé em todos os momentos. Onde ela iniciava a confiança, eu logo apresentava as alvíceras do futuro, ensejando cada vez mais motivação para que o atendido ampliasse a determinação por alcançar seus objetivos. Pintei quadros belíssimos, ajustei sinfonias matutinas nas onomatopeias da natureza, tudo, absolutamente tudo, para criar esse espaço de ânimo quanto ao alvissareiro futuro. Todavia, os corações despedaçados, pelas incompletudes dos golpes rudes da impermanência, avassalaram as almas que, agora perdidas, viviam agonizantes em tíbios movimentos de libertação. Pude, contudo, contar com alguns em cujos corações fiz brotar a semente da boa nova, cientes de que estariam caminhando a passos largos ao cenário futuro, e esses, de tão belos exemplos, devolveram-me o que lhes pude dar em outros tempos, fortalecendo-me nos propósitos da missão, a qual por isso não desisti jamais. A plateia observava atenta a manifestação das entidades quando a caridade ocupou o lugar, iniciando a aguardada fala. Da mesma forma que minhas diletas companheiras, fui tarefeira da primeira hora.
Logo cedo amoleci os corações endurecidos, confrontando-os ante a miséria que graçava em todo canto. Clarifiquei os olhos para que não ficassem alheios àquelas dores, e assim fiz prosélitos valiosos que muito contribuíram no saneamento das misérias do mundo. Eduquei os que ensejavam alcançar os altos planos celestiais, envolvendo-os com o manto da esperança e da fé, companheiras de ideal, para que não esmorecessem em seus propósitos, e assim fiz-me importante aliada das religiões, que reforçavam os ideais da beneficência como mola mestra das grandes libertações. Mas o tempo foi ingrato. Os primeiros dedicados companheiros pereceram sem deixar marcas sobre a terra, que costuma cultivar os pusilânimes e insensatos sem espaço no panteão da glória para os abnegados. Assisti o egoísmo tornar-se pandemia descontrolada e outro ser diminuído a mero objeto para realizações mesquinhas dos amantes da matéria. Dessa forma, aqui estamos para dar-vos conta dos nossos serviços, ensejando que outros, melhores que nós, ascendam os valorosos postos confiados pelo Pai Celestial. A caridade, após finalizado o discurso, sentou-se, aguardando os próximos pronunciamentos a cargo do supervisor das virtudes, que assistia inquieto, assumindo de pronto o posto de orador visando esclarecimento. Ouvistes as falas das irmãs, diletas serventuárias de Deus nos labores da terra. Percebestes o quanto elas, exauridas em suas forças, deixaram-se tragar pelo desânimo que lhes consome a alma, destruindo aquele ímpeto que no passado insuflou estes corações? Fostes, amigas queridas, escolhidas pelo Divino Criador, para as missões a vós confiadas, e não deveis jamais esquecer da condição de guias que conduzem os perdidos à luz. Por tanta importância, foram escolhidas pelo Pai em detrimento de todas as demais. Por esse motivo, restabeleço-vos os mandatos divinos, rogando a Deus que nos assessore nas deliberações. A fé volverá à terra acompanhada da amiga razão, a qual acolherá os duros e positivos, esclarecendo onde pairavam dúvidas, reforçando a confiança em vossos postulados. E tu, esperança, doce menina, descerás à terra acompanhada das amigas imortalidade e reencarnação, com as quais dirá a plenos pulmões que a vida não cessa e que as ocorrências múltiplas abrirão espaços de remissão a todos, indistintamente, permitindo acesso pleno às glórias do Espírito puro e perfeito, quais assim são todas as almas viventes. Enquanto você, caridade, dar-lhe-ei a companhia da benevolência, com a qual insuflarás o desejo do bem nos peitos endurecidos, a indulgência para compreenderes os estágios de cada qual, eliminando as cobranças que não respeitam os níveis de evolução de cada um, e assim será, junto com essas irmãs, a trindade perfeita que relembrará na terra os bons tempos de Jesus. Temos certeza de que assim vencerão. As entidades confiantes partiram para a terra em busca de um porta-voz para tantas belezas espirituais, chegando a um modesto apartamento onde um professor de crianças aguardava ansioso por tempos melhores. Bom dia, viemos ao seu encontro a pedido dos amigos celestiais. Disseram-nos que tu serás para nós o farol a iluminar as estradas nas quais caminharemos decididas na transformação da terra. O professor, algo assustado, perguntou: quem são vocês? As entidades, em tom firme e decidido, redarguíram: para os homens, somos virtudes. Para ti, seremos o Espiritismo. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Mesmo longe não me conformei,
Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou, eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração, trouxe a luz do nosso instante mais bonito. Na escuridão, o teu olhar me iluminava, e minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava o reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. O teu amor chamou, eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração, trouxe a luz do nosso instante mais bonito. Na escuridão, o teu olhar me iluminava, e minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava o reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Meu amigo, o Espiritismo é campo de vida e luz. Não conserve sem trabalho a ideia que te conduz. Nessa lavoura bendita de paz, harmonia e amor, cada qual tem a tarefa que lhe reserva o Senhor. És médium? Sê diligente no amoroso apostolado. Mediunidade é serviço em nome de um mestre amado. Investigas a verdade, procura ver que ninguém deve andar observando sem propósitos no bem. És curioso somente? Não ouvides, meu irmão, que a boa curiosidade é nota de elevação. És companheiro de luta? Guarda a prece e a vigilância. Quem é irmão da verdade nunca foge à tolerância. És simples necessitado na sombra e no sofrimento? Pondera a lei generosa de esforço e merecimento. És pregador? Meu amigo, foge à ilusão, foge à treva, que as palavras sem os atos são folhas que o vento leva. Doutrinas desencarnados, procura reconhecer que se vives ensinando, é necessário aprender. Vens pedir alguma coisa? Recorda na dor terrestre que o tesouro mais sublime é a paz do Divino Mestre. Nas alegrias, nas dores, no mais simples dos mistérios, poderás fazer o bem no lugar onde estiveres.
Quem busque de fato a luz da existência verdadeira, não se apega à fantasia, trabalha contra a cegueira. Não foste chamado à fé para sonho ou distração, mas à justa atividade de nossa renovação. O aprendiz do Espiritismo não vive sem rumo, a esmo, tem Jesus por mestre amado e a escola dentro em si mesmo. Ibrahim Ben Assor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da Boa Nova. Ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas. Na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloquem no nível da tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. E se me cercarem todos os dias, continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Mestre, invocou Ibrahim admirado, a calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E se me ferirem? Se a violência sujeitar-me à poeira e à traição, golpeando-me pelas costas, se meu sangue correr em louvor da perversidade, perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas com a disposição de servir invariavelmente, na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo do ceitil. Ibrahim, assombrado, indagou de novo: Senhor, se me prenderem por homicida e ladrão, sem que eu tenha culpa, perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado, e se me prostrarem no leito? Se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação? Como trabalhar de braços imobilizados quando nos restam apenas o direito de chorar? Perdoarás e trabalharás com um sorriso de paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial, que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Mestre, e se por fim me matarem? Se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável, demandarás o túmulo
perdoando e trabalhando na ação gloriosa em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefado e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes: Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefício, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes. Que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar-se, considerou: depois que todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para adiante, sem dizer adeus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 3. Consciência individual. Eis o oráculo do bom senso ante a justiça inseduzível de Deus. Não nos satisfaça atender simplesmente aos nossos deveres, porém que abracemos espontaneamente a obrigação de cumpri-los com êxito. Não descreias de tua força interior. Não te sintas incapaz, porque tanto estás habilitado a fazer o mal quanto o bem, lembrando que a chama da vela tanto pode estar aquecendo e iluminando, quanto incendiando e destruindo. Sobre a ênfase das palavras cativantes, avança além dos lugares comuns, em torno da beneficência, praticando-a com a precisa fidelidade a ti mesmo. As leis do Criador, imutáveis desde o passado sem início até o futuro sem fim, prescrevem o clima do auxílio mútuo por ambiente ideal das almas em qualquer páramo do universo. Quem beneficia recebe o maior quinhão do benefício. Todo supérfluo é retido nos laços do egoísmo ou da ignorância. Reconheçamos que muita gente renasce de novo para passar a limpo a garatuja dos próprios atos. Depende de cada um fazer das nuvens de provações chuvas benfeitoras da vida ou raios destruidores de morte. Não basta rogar-se os méritos do trabalho pessoal, porquanto ninguém transforma em mãos implorantes engazuas para abrir as portas dos celeiros espirituais. As lágrimas tanto conseguem exprimir orações quanto blasfêmias. O silêncio na tarefa mais apagada surge sempre muito mais expressivo que o queixume na inutilidade brilhante. O raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento e a distância entre a fé e o fanatismo. Os homens não são fantoches do destino,
e sim construtores dele. Arma-te de confiança e sai de ti mesmo, servindo as vidas em derredor. O amor é o coração do Evangelho e o espírito do Espiritismo chama-se caridade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo, sou o caminho, sei onde vou, sou o que leva ao mundo. Sou um riacho sereno contemplando as flores que ficam à margem de um leito seguro. O destino da flor é ser bela e profunda. Sou a corrente de amor que navega no mundo, o magnetismo e a fé que te guia ao seu destino, a felicidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo. E alegria a sua morada. Sou o que vai para a luta com armas em punho, mas que só ferem o escudo do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo, sou o caminho, sei onde vou, sou o que leva a cura ao mundo. A missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. Cristo acolheu a revelação de Moisés. A doutrina dos Espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Jesus não critica a nenhum dos profetas do Velho Testamento. O Consolador prometido não vem para censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer em Deus. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Há milênios a mente humana gravita em derredor de patrimônios efêmeros, quais sejam os da precária posse física, atormentada por pesadelos carnais de variada espécie. Guerras de todos os matizes consomem-lhe as forças. Flagelos de múltiplas expressões situam-lhe a existência em limitações aflitivas e dolorosas. Com a morte do corpo, não atinge a liberação.
Além túmulo, prossegue atenta às imagens que a ilusão lhe armou ao caminho, escravizada a interesses inconfessáveis. A obstinação em disputar satisfações egoísticas entre os companheiros da carne constitui-lhe deplorável inibição e os preconceitos ruinosos, os terríveis enganos do sentimento, os pontos de vista pessoais, as opiniões preconcebidas, as paixões desvairadas, os laços enfermiços, as concepções cristalizadas, os propósitos menos dignos, a imaginação intoxicada e os hábitos perniciosos representam fardos enormes que constrangem a alma ao passo vacilante de atenção voltada para as experiências inferiores. A nova fé vem alargar-lhe a senda para mais elevadas formas de evolução. Chave de luz para os ensinamentos do Cristo, explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares nascidas do capricho humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Aparece-nos então Jesus, em maior extensão de sua glória, não mais como um varão de angústia, insinuando a necessidade de amarguras e lágrimas, e sim na altura do herói da bondade e do amor, educando para a felicidade integral entre o serviço e a compreensão, entre a boa vontade e o júbilo de viver. O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. O espaço infinito, pátria universal das constelações e dos mundos, é sem dúvida o clima natural de nossas almas. Entretanto, não podemos esquecer que somos filhos, devedores, operários ou companheiros da terra, cujo aperfeiçoamento constitui o nosso trabalho mais imediato e mais digno. Esqueçamos por agora o paraíso distante para ajudar na construção do nosso próprio céu. Interfiramos menos na regeneração dos outros e cogitemos mais de nosso próprio reajuste perante a lei do bem eterno, e servindo incessantemente com a nossa fé a vida que nos rodeia. A vida, por sua vez, nos servirá infatigável, convertendo a terra em estação celestial de harmonia e luz para o acesso de nosso espírito à vida superior. O Espiritismo é a ilha da bonança, no oceano de lágrima e de dor, onde o homem cansado e sofredor encontra o porto amigo da esperança. Porto claro e feliz, onde a alma alcança os tesouros de fé, de crença e amor. Sob as bênçãos divinas do Senhor, e onde a vida decorre calma e mansa. É na doutrina da fraternidade que o coração de toda a humanidade há de alcançar mais vida, paz e luz. Somente o seu ensino verdadeiro pode reunir na terra o mundo inteiro no Evangelho sublime de Jesus. Espíritos de bondade que velam por nós com ternura silenciosa. Nesse instante de prece, abro meu coração com humildade e fé. Peço que caminhe ao meu lado ao longo deste dia e desta semana, esclarecendo os pensamentos, serenando os sentimentos, desfazendo os nós invisíveis que ainda me prendem à dor e ao medo. Sei que o bem trabalha em silêncio, e por isso confio com alma rendida que até o final desta semana uma bênção com certeza chegará. Seja pequena ou grande, visível ou discreta, ela virá como resposta ao meu esforço, ao meu merecimento e à misericórdia divina. Que eu saiba percebê-la, que eu esteja pronto para recebê-la, que eu me transforme para multiplicá-la.
Espíritos de luz, mensageiros do Cristo, guardai minha casa, minha família, meu corpo e minha mente. Transformai o que me pesa em aprendizado e o que me fere em renascimento. Que este dia não termine sem que eu sinta a presença do alto me tocando a alma como um recado doce de quem nunca esteve só. Que seja assim. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde vem, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Se você errou aqui, volta pra reconstruir